Bom dia, terça-feira, 23 de abril. Seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o seu Bahia Meio-Dia. Um trabalhador foi morto quando fazia um serviço no bairro de Nazaré. No fim da manhã, Felipe Oliveira tem as primeiras informações. Felipe, bom dia. Oi, Jéssica, Wanderson, bom dia para vocês e também para todo mundo que acompanha o Bahia Meio-Dia. Esse crime aconteceu por volta de 9h30 da manhã, aqui na rua Amparo do Tororó. Esse homem estava trabalhando em um estabelecimento daqui do bairro quando foi surpreendido por vários homens armados. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigada, Felipe. Até já. Olha, a motorista por aplicativo atacada com golpes de faca recebeu alta. Ela estava trabalhando quando foi esfaqueada e se fingiu de morta. Não foi isso? Giana Matiasi, bom dia. Isso, Wanderson, bom dia para você, para Jéssica, para quem nos acompanha. Que alegria poder ver a Lilian aqui do nosso lado. Daqui a pouquinho ela vai conversar com a gente, dizer como ela está e como estão as investigações, viu, Wanderson? Tá ok, muito obrigado, Giana. E uma mulher foi morta dentro de casa. O principal suspeito, o marido da vítima, Adriana Oliveira. Bom dia. Muito bom dia. Esse caso aconteceu em Conceição do Coité e quem pediu socorro foram os filhos pequenos, crianças de 5 anos que na janela avisaram que a mãe estava morta. Uma mulher de 41 anos. Já eu volto com mais detalhes. Obrigada, Adriana. Olha, a Secretaria de Segurança Pública apresenta o resultado das operações da Polícia Militar em Piripiri, Lobato e Vila Verde, aqui em Salvador. Tarsila Alvarindo, bom dia. Bom dia, Wanderson. Bom dia, Jéssica, para você que acompanha a gente aqui no Bahia Meio-Dia. Esse balanço foi apresentado agora há pouco. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Além dessas 3 operações que aconteceram nesses bairros, a gente tem também o balanço do primeiro trimestre de segurança pública deste ano. Já, já. Tá ok, muito obrigado, Tarsila. E ainda, motoristas foram flagrados invadindo cancelas de praças de pedágio da BR-324. Foram mais de 1.200 casos registrados nos últimos 7 meses. Pessoas que não pagam tarifas, causam prejuízos e fogem pela rodovia. Essas e outras notícias em um minutinho, aqui no Bahia Meio-Dia. Um trabalhador foi morto quando fazia um serviço no bairro de Nazaré. Hoje pela manhã, a gente chama Felipe Oliveira com as informações. Oi, Felipe. Oi, Jéssica, o corpo está aqui no local, estamos na rua Amparo do Tororó, no bairro de Nazaré. Esse crime, segundo informações de populares, aconteceu antes das 10 horas da manhã. A informação preliminar é que esse homem, que ainda não teve a identidade revelada, trabalhava aqui no local, tinha certo envolvimento com a comunidade e hoje, durante a manhã, foi surpreendido por homens armados que vieram em um carro cinza prata e desceram. A informação é que eram 3 homens dentro desse carro, 2 deles desceram, um permaneceu no veículo, responsável aí pelo volante. Esses 2 homens que desceram atiraram diversas vezes, depois voltaram para o veículo e a partir daí fugiram do local. A polícia está no local, como eu disse, o corpo também continua aqui. A gente vai preservar essa imagem, mas a gente está vendo a movimentação aqui no local. Carro da Polícia Civil, da Perícia Técnica, também o Rabecão e da Polícia Militar. Conversei agora há pouco com o Major, que disse que não pode dar entrevista, mas me passou algumas informações. Ele disse que chegou aqui no local logo depois. Essa rua é muito tranquila, então esse fato de hoje acabou surpreendendo a toda a comunidade. Eles chegaram aqui, fizeram rondas na região, tentaram encontrar os suspeitos, mas até o momento nenhum deles foi encontrado. O policiamento aqui no bairro vai ser reforçado, na verdade já está reforçado, segundo esse major, para tentar entender por que isso aconteceu. A gente percebe que tem muitas pessoas aqui observando tudo isso, observando o trabalho da perícia. A família também está no local, prefere não gravar, não falar com a gente, também não passou muitas informações, mas esse é o cenário desse crime que aconteceu nesta manhã aqui na rua Amparo do Tororó, no bairro de Nazaré. Daqui a pouco o corpo deve ser removido, a Polícia Civil já iniciou as investigações, está colhendo o depoimento
eventos nesse momento. Chamar a atenção, Roberta, não sei se você consegue mostrar ali, nessa rua tem algumas câmeras de segurança. A gente não sabe se elas estão funcionando, mas a polícia está levantando essa informação para que isso possa contribuir com as investigações. Outro detalhe que eu destaco também é que esse crime aconteceu bem próximo a uma escola municipal daqui do bairro. Cerca de 300 metros existe uma escola ali na frente. Conversei agora há pouco com uns pais de alunos, né? Eles disseram que o funcionamento da escola não foi afetado, mas que eles preferiram vir buscar os filhos logo para evitar qualquer tipo de confusão ou qualquer tipo de exposição. Mas só reforçando, as aulas nesta unidade da Secretaria de Educação daqui do município não foi afetada, apesar desse crime ter acontecido quando as crianças estavam dentro da sala de aula, devem ter, claro, se assustado bastante. É importante dizer também que o pessoal tem muito medo de passar qualquer tipo de informação aqui no local, mas eu conversei com uma comerciante do bairro que ela me passou que esse jovem de aproximadamente 25 anos, 25 a 30 anos, essa é a suspeita da idade. A informação é que ele tinha um certo envolvimento com o bairro, familiares moravam aqui nessa região e todos estão bastante afetados com esse crime que aconteceu hoje. A suspeita é que ele trabalhava nessa espécie de lan house, espécie de promovedor ali de internet, né? Já tinha começado o seu dia de trabalho quando foi surpreendido por esses 3 homens armados. Um ficou no carro e outros 2 desceram e efetuaram todo o crime. Foram pelo menos 5 disparos que afetaram aqui a rotina do bairro e acabaram causando a morte desse jovem que tem entre 25 e 30 anos. A identidade dele ainda não foi oficialmente divulgada. A gente está esperando essa informação da polícia, que só reforçando já está aqui no bairro e está fazendo todo esse levantamento das informações. O policiamento também foi reforçado aqui no bairro e a Polícia Civil colhendo depoimento, buscando imagens de câmera de segurança e a Polícia Técnica fazendo o levantamento do corpo para saber mais informações, saber também como que esses homens agiram, qual era a arma que eles estavam portando, se era uma arma de grosso calibre. Tudo isso vai ser levantado e colocado à disposição da polícia para investigação. A gente vai seguir acompanhando esse fato aqui, como eu disse, alterou a rotina do bairro hoje, nesta terça-feira pela manhã, por volta de 9h30, esses criminosos chegaram aqui e atiraram diversas vezes nas vítimas, que não teve possibilidade de defesa e acabou morrendo aqui mesmo no local. A atualização de momento é que a Polícia Militar, Polícia Civil, DPT, também estão aqui fazendo todo esse levantamento. A gente vai buscar mais informações e daqui a pouco a gente volta ainda aqui no Bahia Meio-Dia. Jéssica e Wanderson. Obrigada, Felipe. Então vai apurando aí, se já puder conversar com a família, né? A polícia não deu a identificação oficialmente, mas certamente a família sabe, né? O nome, a idade, tem as informações sobre esta vítima, se trabalhava aí, que tipo de trabalho desenvolvia, há quanto tempo fazia isso. Conversa com a comunidade também, né? Enquanto a gente estiver aqui com outros assuntos. E já já a gente retorna, então. Vemos que ainda tem uma ocorrência em andamento, o crime já aconteceu, mas a perícia ainda está sendo feita no local. Tem viatura da Polícia Civil, viatura da perícia ali, o Rabecão, né, também Polícia Militar no local, situação em andamento. Já já a gente volta com novas informações aí sobre este crime na região aí de Nazaré, Tororó. Uma motorista por aplicativo foi golpeada mais de 20 vezes durante uma corrida. Ela ficou internada, recebeu alta médica. Giana Matias está ao lado dela e conversar ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia. Giana, a primeira informação que a gente tinha é que ela conhecia esse passageiro. O que é que você pode contar para a gente, claro, e já manda um abraço nosso para ela aqui, desejando que ela se recupere fisicamente, na totalidade, e também psicologicamente de tudo que sofreu, né? Exatamente, Wanderson, porque quando a gente ouve o relato dela é assustador imaginar tudo que ela viveu, esse terror todo que ela passou na segunda-feira, dia 15 de abril. Então é uma situação que preocupa muito, mas felizmente de ver a Lilian aqui do nosso lado, ver que ela está bem, claro, está com algumas cicatrizes, está aqui com curativos nas mãos, mas ela está bem do nosso lado, né, Lilian? Wanderson mandou um abraço em nome da equipe do Bahia Meio-Dia.
E primeiro o que a gente quer saber, Lilian, é que a história que chegou pra gente é que você estava fazendo uma corrida com uma pessoa que você já conhecia. Então, esse passageiro era um passageiro que você já tinha contato, ele já costumava fazer as corridas com você, não é isso? Isso. A primeira vez foi pelo aplicativo, foi quando a gente se conheceu e ele perguntou se eu fazia esse tipo de corrida particular, eu disse que sim. E aí eu fiz mais uma com ele, foi quando eu conheci a loja, conheci o endereço da mãe dele, o endereço dele e tal, e trocamos, comecei a seguir ele nas redes sociais, no Instagram, e daí então ele virou meu cliente, então não tinha nenhum tipo de desconfiança. Quando você fala que conheceu a loja, você disse pra gente que a família dele, a mãe dele tem uma loja de celulares em Camaçari, então você começou a levar ele para essa loja. Isso. Porque a loja pertence à mãe dele, que no início eu achei até que era dele, porque ele que faz a propaganda, ele que administra, eu acho, nas redes sociais, a loja. E aí, nesse dia, ele solicitou uma corrida com você, inclusive ele agendou um horário. Eu quero que você passe 10 da noite em minha casa para me buscar. Era na casa dele ou onde era? No condomínio da mãe, no Alfa Plus. Ele me ligou às 17 horas, eu tinha até uma passageira, estava dentro do carro comigo, e eu pedi a ela se eu podia atender, para poder atendê-lo. Ela disse que tudo bem, ela ouviu a conversa e ele disse se eu poderia pegar ele depois das 21. Eu disse, não, diga um horário certo para que eu me programe e possa chegar até você. E aí ele marcou às 22 horas. E, no caso, às 17 ele ligou marcando para as 22. Então é onde eu acredito que tenha sido um crime premeditado. Porque quando... Ele agendou a corrida e aí de lá você então aceitou a corrida, claro, combinou com ele o horário e você deixaria ele no bairro Inocop, em Camaçari. Essa era a combinação. O combinado foi esse, eu deixaria ele no apartamento no bairro Inocop. Em que momento tudo mudou, ele desviou esse caminho? Eu cheguei na frente do condomínio, Alfa Plus, ele entrou, deu boa noite, tranquilamente, em momento nenhum ele demonstrou nada assim diferente. Fomos o caminho, eu peguei a paralela, Cia Aeroporto e depois a Parafuso. Passamos pelo pedágio, até então, normal. Após o pedágio, quando chegou no viaduto, que dá acesso à Cascalheira, foi quando ele disse, entra aqui, desvia aqui a Cascalheira. Eu ainda não entendi e disse, mudou o destino, seu destino não seria o Inocop, você vai para outro lugar. Foi quando ele falou mais grosseiramente e eu olhei e vi a arma apontada para minha cabeça. E ele disse, siga e cale a boca. E daí então começou o meu tormento, quando eu comecei a perguntá-lo e pedir que me deixasse, que eu era trabalhadora e tal. E ele só mandava que eu calasse a boca e que seguisse. Só. E com a arma apontada para mim o tempo todo. A arma, ele também tinha um revólver além da faca ou era as duas coisas? Uma arma de fogo. Ele me ameaçou primeiro com a arma de fogo. Foi quando ele abordou e fez com que eu seguisse o caminho que ele queria. Até essa rua deserta, quando ele pediu que parasse o carro, eu parei, ele mandou sair do carro e me ajoelhar. Até então eu achei que ele iria só roubar o carro e disse a ele que levasse, que podia levar tudo, que só precisava me deixar. Mas aí ele começou a desferir os golpes de facas, então assim, foi tudo muito, muito rápido e eu não consigo detalhes assim de tudo, mas eu comecei a receber os golpes, até que eu recebi um que eu vomitei o sangue e ele aí quando ele deu uma parada para me olhar quando eu vomitei, eu acho que ele achou que eu estava agonizando, eu aí me fingi de morta. Quer dizer, você pensou, aquilo ali foi o seu instinto de sobrevivência, eu preciso fazer alguma coisa, e aí você fingiu que estava morta, foi o que, graças a Deus, te salvou. Isso, aí eu fingi. Foi assim, algo muito imediato, eu fingi que estava morta, ele ainda chutou para ter certeza e eu segurei a dor, não gritei, fiquei quieta, o lugar era um pouco escuro também, então ele entrou no carro, eu esperei que ele saísse e daí eu comecei a me arrastar e pedir socorro e fui andando até que eu consegui uma pessoa que me ajudou. Tá certo. Olha, Lilian, obrigada por conversar com a gente. Mais uma vez eu tenho que dizer que eu estou muito feliz de ver você bem aqui do nosso lado, diante desse relato forte que você nos contou. É importante dizer que as investigações, elas estão em curso, Jéssica e Wanderson, mas esse homem que cometeu esse crime tão brutal ainda não foi preso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá
Ok, muito obrigado. Jana mandou um abraço, é de arrepiar, assustadora essa história dela, mas graças a Deus tudo terminou bem na medida do possível, diante da gravidade desse fato. Perguntar à polícia como é que está a investigação para a prisão desse homem que ela sabe quem é, sabe onde ele mora, sabe onde a mãe tem endereço, onde a loja da família também funciona, para que esse homem seja preso e levado para poder responder pelo crime que ele cometeu. Muito obrigado, Jana, pelas informações. A gente volta ali para a região de Nazaré, para o Tororó, onde um trabalhador foi morto quando fazia um serviço hoje pela manhã. Polícia no local, perícia ainda sendo feita e Felipe Oliveira acompanhando, trazendo mais informações. Oi, Felipe. Isso, Jéssica. Parece que o trabalho da perícia chega ao fim aqui no local. Eles já colheram todas as informações. Logo, logo, o corpo deve ser colocado no rabecão e levado para o Instituto Médico Legal de Salvador, onde vai passar por outros procedimentos e, a partir daí, a família vai poder se preocupar com o enterro e velório dessa pessoa. Consegui conversar com um familiar agora há pouco. Ele me confirmou a identidade desse homem. Se chama Rafael Silva, de 28 anos. Ela fez questão de pedir para eu reforçar que era um homem muito trabalhador, casado, tinha um relacionamento de mais ou menos 1 ano. Hoje cedo deixou a esposa na academia, depois rodou o aplicativo e, por fim, veio para cá, para a empresa, e ela me falou que a rotina dele era essa há muito tempo. Ele sempre rodava aplicativo durante a manhã, logo cedo, depois vinha para cá, pegava o carro, seguia trabalhando durante todo o dia, porque é importante dizer que ele não trabalhava diretamente aqui neste local, mas ele dependia daqui para pegar todos os equipamentos, todos os cabos, para seguir instalando as antenas de internet em várias vias da cidade. E depois de trabalhar aqui, ele ia para casa, jantava, né? E depois seguia para rodar mais um pouco. Ele que tinha planos de se casar muito em breve com a esposa, que já soube dessa notícia e está totalmente devastada. Mas só atualizando, a informação é que o nome dele é Rafael Silva, de 28 anos. Hoje cedo, por volta de 9h30, 10 horas da manhã, estava aqui fazendo todo esse procedimento de separação de todos os equipamentos para seguir mais um dia de trabalho em várias rodovias, várias avenidas daqui da cidade, quando foi surpreendido por esses homens armados que chegaram em um carro prata. 3 homens, um deles permaneceu no comando do volante, 2 desceram e atiraram diversas vezes. Chama a atenção que o crime aconteceu numa rua dada pela polícia como muito tranquila, nenhuma outra ocorrência desse tipo tinha sido registrada aqui, então acabou causando aí certa estranheza, tanto da população quanto até mesmo da polícia, que já disse que o policiamento foi reforçado em todo o entorno dessa avenida aqui do bairro de Tororó. É importante dizer que a polícia já está buscando os suspeitos, realizando as investigações. Aqui no bairro tem câmeras de segurança, a gente percebe ali que o perito nesse momento fotografa o documento do Rafael Silva para tentar fazer outros levantamentos. Ele que estava, aparentemente é uma carteira de habilitação que estava no bolso dele, e agora, depois do trabalho de perícia, os peritos conseguiram retirar esse documento e estão fotografando para levantar mais informações. Como eu estava dizendo, esse crime aconteceu aqui por volta de 9h30 da manhã, na rua Amparo do Tororó, no bairro do Tororó, quando esses homens armados chegaram em um carro e atiraram diversas vezes contra Rafael, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Civil ainda vai investigar todo o crime e nós vamos também seguir acompanhando. É importante dizer que o trabalho de perícia ainda está sendo realizado e logo, logo esse corpo vai ser levado. Como eu estava dizendo agora há pouco, aqui na rua os moradores falam que é um local muito tranquilo, muito de família, né? Todo mundo se conhece e hoje acabaram sendo surpreendidos por isso. Tem algumas câmeras de segurança aqui no local que a gente não sabe se estão funcionando ou não, mas a Polícia Civil já está fazendo esse levantamento para que talvez essas imagens possam contribuir nas investigações desse crime que aconteceu hoje por volta de 9h30 da manhã aqui no bairro de Tororó. Os peritos seguem trabalhando aqui, a gente está no aguardo também dessa atividade para ver se
se a gente consegue mais informações. A todo momento vão chegando familiares aqui. Familiares bastante abalados, porque dizem que ele era um homem muito trabalhador, como eu disse agora há pouco. A rotina dele era a seguinte: trabalhava logo cedo rodando aplicativo, depois vinha aqui para essa empresa, onde pegava todos os equipamentos, todos os cabos, e depois seguia aí rodando as avenidas da cidade, instalando antenas de internet a partir da solicitação dos clientes. Depois disso, ele seguia para casa, ficava um pouco com a família e depois seguia ainda para trabalhar, porque ele tinha planos de comprar sua casa, também de se casar com a esposa, que ele está há mais ou menos um ano. Agora tem mais alguma coisa ali na mão do perito, eu não consigo ver, mas aparentemente é o celular da vítima. Nós vamos seguir acompanhando e buscando mais informações desse crime que aconteceu aqui por volta de 9h30. É um cartão de crédito, viu, Jéssica e Wanderson, e também um anel, pelo que me parece. Eu sigo por aqui. Muito obrigada, viu, Felipe Oliveira, pelas informações. Então, seguimos acompanhando esta ocorrência que, repito, continua em andamento, perícia ainda sendo feita, né? Os objetos pessoais que estavam com esta vítima vão sendo recolhidos, aí um telefone celular, também um cartão de crédito. A informação que a polícia tem, que passou para nós até o momento, é de que este rapaz estava nesse local onde costumava, né, trabalhar quando foi surpreendido por homens armados. 3 homens chegam num carro prata, 2 deles descem do carro, fazem pelo menos 5 disparos de arma de fogo, né? Então, um crime que tem uma aparência aí de execução. Então, possivelmente, os criminosos foram atrás desta vítima ou de alguém que confundido com esta vítima, né? Não temos como bater o martelo até o momento. A família no local, a comunidade também, aparentemente ele era uma pessoa conhecida aí, já que trabalhava por aí, então era um rosto conhecido, e os criminosos possivelmente sabiam do local de trabalho e por isso se deslocaram. Então a perícia vai sendo feita, são muitas fotografias, né, que vão sendo feitas e materiais que vão sendo recolhidos, cápsulas de bala para que a polícia identifique que tipo de armamento é que foi utilizado e isso possa ajudar nas investigações. E depois de feita toda a colheita de provas, né, a remoção desses objetos e a fotografia da posição do corpo, do local, né, do que pode ter acontecido ao redor também, para identificar essas câmeras de segurança. A Felipe já mostrou para a gente aí agora há pouco que tem 2 câmeras no local, mas não se sabe ainda se elas estavam funcionando. Aliás, inclusive, uma delas parece que está de frente para um mato, né? Tem uma folhagem tapando até a câmera. Não sabemos se algo foi registrado por essas câmeras de segurança. A polícia vai apurando, então, e a gente segue acompanhando, levantando as informações que estão ao nosso alcance. Esse é o trabalho, principalmente, né, da polícia, para investigar, para conseguir identificar quem são os criminosos. Depois aquela fase de conversar com familiares, com testemunhas, para ver se alguém identifica, se alguém da família sabe se ele teve alguma desavença com alguém que possa ter provocado, né, este ódio a ponto de tirarem a vida dele. A comunidade do entorno também pode ajudar a polícia aí com informações, se alguma dessas pessoas que praticou esse crime era conhecida, né, se alguém identificou, como é que estavam vestidos, as características do veículo, enfim, todas essas informações que são necessárias para uma investigação para que a polícia chegue ao motivo e aos criminosos, né, aos suspeitos, para entender aí quem deve ser responsabilizado por esse crime. Triste, né? Um jovem trabalhador, né, Wanderson? O Felipe falou aí, né, tem entre 25 e 30 anos de idade, estava aí no seu local de trabalho, parece que era motorista por aplicativo também, além de trabalhar nessa lan house, né? Então... 28 anos, ele acabou confirmando a informação da idade, né, desse jovem, Rafael, que estava trabalhando. O crime foi agora por volta das 9h30 da manhã. A perícia está acontecendo nesse momento. E aí, Felipe, qualquer novidade, qualquer informação nova, você chama a gente aqui no Bahia Meio-Dia, o corpo que vai ser retirado agora, né, para levantamento cadavérico, para que a família possa ir lá também, para liberação, velório e enterro, e que a investigação possa acontecer. Está ali o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a viatura do DHPP e também da Polícia Técnica para esse momento da retirada do corpo desse jovem de 28 anos, Rafael. E a família também já está no local, né? Segundo uma comerciante que o Felipe conversou agora há pouco, as pessoas têm muito medo
de falar, obviamente, se trata de um crime, mas contou que ele tinha família aí também nessa rua, nessa região do Tororó, aqui no centro da capital baiana. Trabalhava aí durante o dia prestando serviço nessa loja de internet e à noite rodava também, acho que como motoboy, trabalhava com entrega à noite. A informação que a nossa equipe conseguiu apurar e agora cabe o trabalho de investigação da polícia para saber de fato o que aconteceu e como foi esse crime com mais detalhes e chegar aos culpados também. Esse carro, né, da perícia, né, que é o chamado Rabecão, já está posicionado para que essa remoção seja feita o mais rápido possível, né? Então, a qualquer momento, essa ocorrência aí deve ser concluída pela polícia e o local liberado. Bora chamar Tarsila Alvarindo, a secretária de Segurança Pública, apresentou agora pela manhã um balanço das operações da Polícia Militar em Mirante de Piripiri, Lobato e Vila Verde aqui em Salvador, além também do trabalho da Polícia Civil, né, Tarsila? O que é que você traz pra gente? Isso mesmo, Wanderson. E, além disso, a Secretaria de Segurança Pública trouxe um balanço desse primeiro trimestre e apresentou 35 líderes de facções criminosas presos durante esse período. Além disso, foram mais de 4.000 prisões realizadas, 19 fuzis apreendidos. A gente tem aqui também todo esse material apreendido durante as operações que aconteceram nos bairros de Vila Verde, Piripiri e também no Lobato. A gente vai conversar agora com o secretário de Segurança Pública aqui do Estado. Secretário, bom dia. A gente vem acompanhando essas ondas de violência que vem acontecendo nesses bairros e, antes disso, em outros bairros também a gente já vinha notando, vocês fizeram operações também mais enfáticas nessas localidades, como Valéria, por exemplo. É possível que membros dessas facções de Valéria possam ter migrado para esses outros locais que começaram a apresentar essa onda de violência também muito forte? Bom dia a todos, bom dia Jéssica, bom dia Wanderson. Primeiramente a gente aqui apresenta, né, o resultado das ações realizadas pelas forças de segurança, unidades especializadas que foram utilizadas para fazer o enfrentamento às facções, como você bem disse, em localidades que as facções estavam em conflitos e levando o caos e a violência para a população. Para a grande maioria da população de bem que vive nessas localidades e que estavam sendo cerceadas do seu dia a dia a partir da violência das facções. A gente tem mapeado isso, nós temos cada vez mais realizado ações de inteligência, ações pontuais, preventivas, para que a gente possa alcançar as lideranças, alcançar armas de fogo, alcançar drogas, tanto que por isso nós estamos aí com um aumento de número de pessoas presas, um número de mais de 17%, quase 2.000 armas apreendidas esse ano, como você bem falou, são 19 fuzis apreendidos, aqui essa grande quantidade de armamento e de carregadores, utensílios utilizados pelas facções que foram aí alcançados pelos policiais especializados da Polícia Militar, BOP, né, com apoio do GRAER, com apoio do BEPATAMA e do Choque, que atuaram e, lógico, com policiamento, todas as unidades da Polícia Militar envolvidas naquela região que chegaram a esse resultado. Um destaque importante também é que, a partir das investigações que estão sendo realizadas, diversas operações de inteligência da Polícia Civil, né, da própria Polícia Militar e da Força Integrada de Combate ao Crime e à Corrupção, a gente tem alcançado lideranças que têm ordenado ataques, ordenado mortes em outros estados da Federação. E assim são 35 lideranças alcançadas, inclusive algumas dessas em outros estados, teve lideranças alcançadas em Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em Sergipe, no Rio de Janeiro e recentemente agora no estado também do Espírito Santo. 10 dessas 35 lideranças, 10 dessas faziam parte do baralho do crime. E a gente tem atualizado o baralho do crime, que são indivíduos que merecem o destaque. Como eu falei, nós vamos sim continuar buscando essas lideranças, continuar realizando o enfrentamento às facções criminosas que são responsáveis pela violência e por homicídios bárbaros, né? Nós não podemos permitir isso, apesar de nós termos diminuído os principais índices criminais, inclusive o crime violento intencional, os homicídios. A gente precisa continuar realizando essas ações de enfrentamento. Secretário, muito obrigada pelas informações. Esse secretário Marcelo Werner, que acabou de falar com a gente sobre o primeiro trimestre, na verdade, da segurança pública aqui no Estado. Já já a gente volta com outros assuntos aqui. Eu volto com vocês, Jéssica e Wanderson. Tá ok, Tarsila, muito obrigado, secretário, também pela entrevista com a gente aqui ao vivo no Bahia Meio Dia.
Olha, uma mulher foi morta dentro de casa em Conceição do Coité. Infelizmente, quando mulheres são mortas dentro de casa, a primeira suspeita é do companheiro. E o principal suspeito nesse caso é o marido da vítima. O mais chocante nessa história foram as filhas, as crianças, filhas dessa vítima, que pediram por socorro. Temos aqui a reportagem já da Adriana Oliveira. Vamos com a Adriana Oliveira trazendo os detalhes, né, desse crime, mais esse crime bárbaro. Adriana Oliveira, é um feminicídio, mas que, como eu sempre digo, um crime contra toda uma família. Uma mulher morta, 2 crianças órfãs e impactadas também, certamente traumatizadas com essa violência, né? Isso, um caso que aconteceu hoje pela manhã em Conceição do Coité, que fica a mais de 200 quilômetros de Salvador, e a equipe de socorristas que foi chamada até o local, eles informaram o seguinte, que as crianças que têm cerca de 5 anos de idade, as 2 crianças, filhas dessa vítima, a Edneia Nascimento Reis, de 41 anos, as crianças chegaram na janela da casa e começaram a gritar, pedir ajuda, pedir socorro, e eles que informaram que a mãe estava morta. Uma vizinha que mora no andar de baixo, ouvindo o apelo das crianças, ela ainda assim receosa de ir até o local, acionou a polícia e também os socorristas. Quando os socorristas chegaram no local, já não encontraram mais a pessoa, a mulher com vida, já sem os sinais vitais. As crianças, as 2 crianças pequenas, foram levados para a casa de parentes da mãe, a família materna, e o suposto acusado, o homem que é suspeito, o companheiro da vítima, ele fugiu pela janela do imóvel, segundo a vizinha, que acabou acionando os socorristas. Essa situação foi hoje de manhã e o corpo de Edneia, ele deve ser levado ainda hoje para o IML de Serrinha. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Adriana? Triste, mais um feminicídio, mais uma mulher morta por um marido, mais um crime contra a família, né? Triste. A mulher dá a vida, o homem tira. Bora voltar para o Tororó, Wanderson. Bora falar com o Felipe Oliveira, está com um delegado que investiga o caso dessa morte agora pela manhã, Felipe. Isso mesmo, Wanderson. Delegado Amoedo, vamos ouvir o que ele está falando. Ver se tem câmeras na área, equipes de investigação da terceira DH BTS também infiltradas, e com o decorrer do tempo chegaremos com certeza à autoria. Tinha envolvimento com tráfico de drogas, doutor? Até então não temos essa informação. Será pesquisada assim que chegarmos ao departamento para ter mais ou menos uma diretriz, uma luz acerca do destino. Doutor, já se sabe que ele também tinha envolvimento com o delegado falando aqui sobre esse caso e dizendo que as investigações serão feitas. E, como falei, também temos policiais infiltrados e, em breve, com certeza, daremos uma resposta positiva. E a informação é que um Fiesta cinza chegou... Levantaram a informação de que ele teria envolvimento com rifa, mas o delegado prontamente descartando essa hipótese. Uma informação de um veículo. Agora, não posso dizer qual é. A investigação vai trabalhar em cima disso. Agora, tem uma informação também, doutor, que ele teria sido ameaçado pelo crime do que aconteceu, eles escolheram o celular da vítima, os pertences... Todas as informações serão analisadas com calma, inicialmente pela equipe do Silk e logo em seguida pela terceira BTS. Mas essas informações a gente não pode passar para não prejudicar o andamento das investigações. Delegado, para a gente entender o que é que vai acontecer nos próximos dias. Bom, conforme eu disse, a chegada do Silk, as investigações já são iniciadas e depois serão repassadas à terceira delegacia BTS, que é quem irá continuar a investigação do caso. O que é que a família falou sobre esse caso? Como eu disse a você, tem informações sigilosas que eu não posso passar sob pena de atrapalhar a investigação. Mas o celular dele foi recolhido aqui, que a gente fez imagem. Como de praxe, o celular é arrecadado para ser periciado. Tá bom, doutor Amoedo, muito obrigada. O delegado doutor Amoedo falando aqui sobre essas informações. A informação sobre a arma que foi utilizada nesse crime? Ainda não. Todas as informações que nós colhemos são sigilosas.
porque a investigação ela é sigilosa, entendeu? Mas tenho certeza que quando tivermos autoria, em breve a imprensa será informada de imediato. O delegado, eu entendo essa questão das informações, mas é porque a comunidade está querendo saber de fato tudo o que aconteceu, porque as pessoas falam que aqui é uma localidade aparentemente tranquila e chama atenção. Já se sabe se essas câmeras da região estão funcionando? É como eu lhe falei, nós entendemos, é difícil o momento para a família, a comunidade, eu sei da apreensão, mas a polícia trabalha com as informações sigilosas, né? Para que possamos ter êxito e prendermos o autor ou autores do crime. Então ainda não se sabe se essas câmeras estão funcionando? Tudo será investigado, conforme eu disse. Entendi. Só reforçando aqui para o pessoal de casa entender, vocês fizeram aqui o primeiro levantamento junto com o DPT, as informações foram colhidas, a gente viu um celular sendo recolhido, levado aí junto com a perícia, também um cartão de crédito e outros itens pessoais. O que é que acontece com esse material que já foi retirado aqui do local? Conforme eu já disse anteriormente, a chegada do SILC, as investigações já são iniciadas. E daí nós repassamos, damos continuidade no próprio departamento, lógico, com a equipe da terceira BTS, em parceria, em comum, até chegarmos ao resultado. É tudo muito inicial, mas já existe alguma linha de investigação. Muita gente fala que tem características de que foi uma execução. E como novamente eu vou repetir, a investigação é sigilosa, tem informações que infelizmente nós não podemos passar sob pena de prejudicar. E vocês sabem como é que funciona, senão nós podemos perder todo o trabalho. Mas tenho certeza que o Departamento de Homicídio chegará ao autor ou autores, não tenho dúvidas. Muito obrigado pelas informações. A gente não quer de forma alguma atrapalhar. Obrigado, viu, delegado? O que a gente espera é que, de fato, tudo isso seja investigado e uma resposta seja dada tanto para a família, principalmente para a família e depois para a comunidade que ficou muito abalada com esse crime que aconteceu hoje aqui na rua Amparo do Tororó por volta de 9h30 da manhã. Agora há pouco eu levantei com o delegado se aquela câmera ali bem em frente ao estabelecimento estaria funcionando. Roberta chama a atenção que são pelo menos duas aqui neste local. Uma ali bem de frente, o que poderia ter flagrado esse carro chegando aqui, a informação que um carro cinza com 3 homens e que 2 desceram e fizeram o crime, né? Cometeram esse crime, enquanto o outro ficou responsável pelo volante. E uma outra ali, né, Roberta? Ali mais na quina dessa parede, que pode ter flagrado, por exemplo, a fuga desses criminosos e a placa. Isso, claro, vai ser muito importante nas investigações, porque se esse carro for de fato aí não for roubado, isso pode contribuir para as investigações desse crime que aconteceu hoje por volta de 9h30 da manhã na rua Amparo do Tororó, no bairro do Tororó. Seguindo aqui aconteceu o crime, seguindo essa rua aqui, cerca de 300, 400 metros, existe uma escola municipal. Quando a gente chegou aqui, os estudantes estavam sendo liberados. Eu perguntei a uma funcionária e ela disse que não teve nenhum tipo de alteração nas atividades dessa unidade de ensino, mas os estudantes falaram também, né? Estavam agoniados, dizendo que ouviram o fato desses tiros, que foram pelo menos 5, que afetaram de uma forma ou de outra a rotina do bairro e também a rotina da escola, porque ninguém merece, ninguém quer estar estudando e ser surpreendido por barulhos de tiros. Essa é a movimentação na rua aqui do bairro e vamos seguir acompanhando. A gente trouxe aqui as informações da família, a informação da vítima, que se chama Rafael Silva, de 28 anos, e agora, por fim, a informação do delegado que vai seguir aí as investigações. Jéssica e Wanderson. Tá ok, muito obrigado, Felipe, aí pelas informações. Segue então o trabalho da polícia para descobrir quem matou esse jovem de 28 anos e por que esse crime foi cometido. E olha, uma confusão entre comerciantes e torcedores do Vitória aconteceu numa área próxima ao Barradão, confusão registrada em vídeo, você vê na sua tela. Esses vídeos foram gravados no domingo, dia do clássico, né, contra o Bahia pelo Brasileirão. Uma comerciante contou que estava arrumando as coisas já para ir embora e um grupo de torcedores da Imbatíveis se abrigava aí nessa barraca por causa da chuva. Ela disse que, então, pediu para que eles saíssem, para que ela pudesse retirar os objetos. Eles não gostaram, reclamaram e começou a confusão.
Essa comerciante diz que garrafas, copos e cadeiras foram arremessados e que a nora dela se cortou ao receber uma garrafada na perna. Precisou ser levada para um hospital. A mulher contou ainda que na confusão outros comerciantes arremessaram mesas e cadeiras de volta aí nos torcedores, como uma forma de defesa, né, para tentar apartar essa confusão. Disse também que ficou machucada, mas que não precisou de atendimento médico. A comerciante explicou ainda que a briga só acabou depois que uma pessoa da torcida chegou ao local e interferiu pedindo que parasse. Nós pedimos notas à Polícia Militar e também à presidência da torcida Imbatíveis. Estamos aguardando as respostas. Olha, uma árvore caiu agora no Vale do Canela, aqui em Salvador. Viu? Bora ao vivo, então, Corrido de Jesus. Mais uma árvore caindo. Aliás, muitas nesse abril, que já bateu recorde de chuva na Rio. Boa tarde. Isso mesmo, Wanderson Nascimento. Boa tarde a você, a Jéssica e a todos. E foi agorinha, viu? Só para citar vocês, estamos aqui na região do Vale do Canela e essa árvore caiu no sentido comércio, no sentido Avenida Contorno. Nesse momento, como é possível ver, apenas uma faixa da via estão passando os veículos. A Transalvador já chegou aqui, já fez o isolamento parcial da área e só lembrando que há cerca de uma semana atrás, mais ou menos, uma outra árvore, como é possível ver, que o tronco está ali na frente, também caiu do outro lado, sentido Garibaldi. Então a gente já chama a atenção para os amigos que precisam passar aqui por essa região, já que já se forma um grande engarrafamento para quem precisa passar sentido comércio, sentido Avenida Contorno, e a árvore está aqui, viu? Aguardando o pessoal da SEMAN para a realização da poda e liberação total da via, viu, Jéssica e Wanderson? Valeu, Rido. Muito obrigado aí pelas informações. Vale do Canela, então, agora para você. Informação de agora, ao vivo, aqui no Bahia Meio-Dia. Só tem uma faixa liberada, ainda bem, ninguém ferido, ninguém machucado. Mais uma árvore que cai aqui em Salvador. Quem puder aí, evita um pouquinho essa região, porque deve engarrafar. Salvador já está no local, já está tudo sinalizado. Meus amigos, minhas amigas das regiões norte e oeste do estado, obrigada pela companhia. Está na hora das notícias locais. Para quem fica com a gente, olha, a rodovia que liga Ilhéus a Itacaré está parcialmente interditada por causa de um deslizamento de terra. Aliás, alguns municípios da região, inclusive, estão sem energia. Isabela Freitas chega com as informações. Boa tarde, Isabela. Oi, Jéssica, Wanderson, boa tarde para vocês. Exatamente, a gente teve que sair dessa região porque está sem comunicação por lá. Muitos lugares sem energia elétrica, o distrito de Serra Grande, de Uruçuca, está completamente sem energia desde a madrugada por causa dessa ocorrência. Porque com o deslizamento de terra, além do grande volume de barro que desceu da encosta e vegetação, fechando toda a BA-001, também teve problema em toda a fiação ali naquela região, trazendo também esses transtornos. Então, sem comunicação por lá, está bem difícil fazer esse ao vivo aqui de Ilhéus. Por lá, agora há pouco na rodovia, a gente viu muitas máquinas retroescavadeiras tentando limpar o mais rápido possível a BA-001. Por enquanto, eles estão tentando liberar nesse momento passagem de veículos pequenos. Os caminhões, carros grandes precisam aguentar um pouco mais. Tem uma longa fila de veículos por lá desde a madrugada. Os motoristas estão sem conseguir passar ali naquela região. E não só que a poucos metros desse ponto do deslizamento, também teve a queda de um poste e de uma outra árvore grande, bloqueando o acesso, principalmente dos carros grandes, tendo possibilidade de cair também esse poste com essa árvore, colocando em risco quem passa nesse trecho a poucos metros. E mais à frente um pouco, já no distrito de Serra Grande, bem perto do bairro da Ecovila 2, tem uma outra situação que é um afundamento da rodovia BA-001. É um trecho em que um braço do rio passa para a represa mesmo embaixo do asfalto. Então vem cedendo, o volume de chuva que caiu nos últimos dias lá, muito grande, muita água passando, a situação mas a gente deixa esse alerta para os motoristas, porque agora no retorno a gente percebeu que está cedendo mais. Uma equipe da CEINFRA esteve agora há pouco por lá, mas não quis gravar a entrevista. Então a gente segue aguardando esse posicionamento da CEINFRA. Volto com vocês. Muito obrigada, viu, Isabela, pelas informações. Olha, teve acidente na Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Salvador, hoje pela manhã, viu, para você acompanhando. Uma motociclista teria perdido o controle da moto quando acabou atropelando uma pessoa que atravessava a pista. Policiais militares do grupamento aéreo que passavam por lá foram os primeiros a parar para atender a ocorrência. A Salvador bloqueou metade da pista para o atendimento à vítima também, que ficou à espera da equipe do SAMU. O trânsito ficou lento para quem saía da
da Paralela e seguia pela Luiz Eduardo Magalhães. Está na sua tela agora o momento do resgate dessa motociclista que foi levada na ambulância do SAMU. O estado de saúde dela não foi divulgado, a moto foi levada pelo guincho da Trans Salvador para passar por perícia, torcendo para que ela fique bem, fique tudo bem com ela também. Isso foi hoje pela manhã na Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Salvador. E outro acidente, minha gente, em que mãe e filha morreram atropeladas por um caminhão. Elas atravessavam uma rodovia. Luan Ferreira tem as informações para a gente. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Jéssica. Wanderson, esse acidente aconteceu ontem à noite em Guanambi. Foi na BR-030, já no trevo ao distrito de Morrinhos. Essas duas mulheres, elas estavam voltando de Vitória da Conquista. A senhorinha da Silva, de 71 anos, ela faz tratamento fora do domicílio. Elas tinham vindo para cá, estavam voltando para casa e já chegando em casa, segundo informações, elas desceram do ônibus, iam atravessar a pista, estavam atravessando a pista quando foram atingidas por um caminhão. O SAMU chegou aí até o local, mas elas já estavam sem vida. Senhorinha da Silva, de 71 anos, e Marli Senhorinha da Silva, de 44 anos, a filha dela, morreram na hora. Os corpos foram liberados hoje pela manhã pelo Departamento de Polícia Técnica. A polícia investiga também as causas desse acidente, as circunstâncias de tudo que aconteceu ontem à noite na cidade de Guanambi. Jéssica, Wanderson. Obrigada, Luan. Boa tarde. Bora voltar a falar com o Felipe Oliveira, está acompanhando um assassinato que aconteceu agora pela manhã de um jovem de 28 anos no bairro do Tororó, aqui em Salvador. Já conversou com o delegado que está começando essa investigação e o corpo já foi retirado daí, né, Felipe? Já foi levado, né? Isso mesmo, Wanderson. Todo o trabalho da polícia técnica já foi concluído aqui no local, o corpo foi removido agora há pouco. A gente conversou com o delegado falando que não tem nenhum tipo de linha de investigação, isso vai ser traçado nos próximos dias. Na verdade já tem, mas ele não pode passar informações para não atrapalhar o andamento aí de fato da coleta de material, como por exemplo de depoimentos e também de imagens de câmera de segurança. Como a gente mostrou aqui agora há pouco, existem diversas câmeras no local, são pelo menos 5 aqui bem perto de onde o crime aconteceu. Então a nossa expectativa e também a expectativa da família é que isso possa contribuir para as investigações, mas ainda não se sabe, ainda não existe a confirmação se essas câmeras estão funcionando. Conversei agora há pouco com mais um familiar que, muito abalado, fez questão de pedir para eu dar a informação de que ele não tinha nenhum envolvimento com rifa, com tráfico de drogas. Rafael Silva, de 28 anos, segundo os familiares, era um homem muito trabalhador, que tinha pelo menos 3 jornadas ao longo do dia. De manhã cedo, a primeira atividade do dia dele era levar a esposa na academia e depois ele fazia algumas corridas aqui pela cidade, até chegar o momento dele vir para o trabalho, pegar todo tipo de equipamento para seguir instalando antenas pela cidade. E ele passava o dia todo nesse trabalho aqui, depois vinha, deixava também os equipamentos e à noite seguia para mais uma jornada, colhendo aí, fazendo mais corridas, porque ele tinha o objetivo de se casar com a esposa logo. A informação que a familiar passou para mim também agora há pouco é que hoje cedo ele adiantou um pouquinho o horário de chegada no trabalho, porque ele veio pegar o dinheiro para comprar o medicamento para a mãe dele, que teve um problema de saúde grave há um mês, está impossibilitada de levantar, de sair da cama para fazer qualquer atividade. Então essas são as informações e essa mãe que vai ter que lidar com mais essa dor de perder um filho na manhã desta terça-feira. Jéssica e Wanderson. Tá ok, muito obrigado, Felipe, aí pelas informações desse crime agora, por volta das 9h30 da manhã, no bairro do Tororó, aqui em Salvador. A nossa cobertura acompanhando de perto, o Felipe chegou aí bem cedo, ainda viu, né, o trabalho da perícia, a DHPP, conversou com o delegado da família, também estava no local e agora a polícia investigando, não pôde adiantar muito para não atrapalhar nessas investigações, mas vai apurar as câmeras de segurança, chegada desse carro prata, quem desceu para atirar nesse jovem aí que está na sua tela de 28 anos. E vamos seguir acompanhando. Qualquer novidade, Felipe, você chama a gente aqui mais uma vez no Bahia Meio Dia.
2 árvores de grande porte caíram no Vale das Pedrinhas. Hoje de manhã, inclusive, os moradores não conseguiram sair de casa. Adriana Oliveira tem as informações para a gente. Estou vendo que o trabalho já de limpeza está sendo feito, mas ainda tem muitos galhos, né, Adriana? Prontos. Tem sim, mas já está bem adiantado. Segundo a equipe que deu uma paradinha agora para o almoço, esse trabalho deve ser concluído lá para as 3 da tarde. E aí, em seguida, acontece a remoção de todo o material que está aqui. Nós estamos exatamente na 2ª Travessa Teodoro Sampaio, a avenida principal bem aqui ao lado, que é a principal rua do Vale das Pedrinhas. Então, aqui na 2ª Travessa, pelo menos moradores de 3 imóveis ficaram de manhã com dificuldade para sair de casa por conta da queda dessas 2 árvores de grande porte. Lembrando que com o que Rildo mostrou agora há pouco, a queda de uma árvore no Canela, só esse mês de abril já chega a 116 o número de queda de árvores e também de galhos. E sabe o que isso significa? Significa o dobro do que foi registrado nos 3 primeiros meses do ano. O número entre janeiro, fevereiro e março foi de 57. A gente mostra aqui que a entrada dos imóveis, ela já foi liberada, né? Os moradores aqui agora há pouco estavam varrendo, os de cá também começaram ali, olha só, o momento de limpeza para retirada. Os caminhões já estão aqui depois para poder retirar parte dessa madeira aí, né, das 2 árvores. Salvador tem 1 milhão de árvores, algo em torno disso, segundo a própria secretaria. E segundo a Secretaria de Manutenção, esse ano já foram feitas mais de 18.500 podas na cidade. Mas com a chuva que tem caído neste mês de abril, esse número aumentou muito, como eu disse agora há pouco, o dobro de ocorrências do registrado nos 3 primeiros meses do ano. Aqui é um trecho que tem muitas árvores. Um pouco mais adiante, a gente vê troncos que estão lá na frente e conversando com os moradores, a gente vê que tem uma preocupação. Aquele galho que está lá, aquele tronco, na verdade, não é só um galho, mas o tronco grande que tem ali, mostra que já está ali há algum tempo. É uma preocupação essas árvores que ficam aqui na 2ª Travessa? Sim, é. O problema é que se cair da pessoa, vai morrer e depois vai ter uma pessoa que ser responsável. Essas 2 árvores que estavam aqui, que caíram no início da madrugada, elas apresentavam algum sinal de cupim, de que estava com problema? Ali tem o que está ali, o cupim está ali. Você quer ver? A gente vai tentar se deslocar, porque como está com muito material aqui, está mais difícil. Então, eles pediram que a gente mantivesse uma certa distância. Me diz uma coisa, a poda, qual foi a última vez que foi feita a poda aqui na região? Nenhuma. Não tem lembrança da última vez? Não, não teve poda nenhuma. Tá certo. Como é o nome do senhor? Roberto. Tá, senhor Roberto, obrigada aí pelas informações. E se você precisa solicitar a poda de uma árvore, liga para o 156 ou procura a Prefeitura Bairro ou também pode acionar através do Fala Salvador. O trabalho aqui deve ser finalizado de corte dos troncos até as 3 da tarde e retirada de todo o material até o início da noite. A iluminação, segundo a Coelba, não foi afetada o tempo todo aqui, as casas e a rua com energia. Com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, viu, Adriana, então, pelas informações. Aí a situação. Para você em casa, olha flagrante de câmeras das praças de pedágio da BR-324, pegando motoristas, invadindo as cancelas sem pagar, provocando prejuízo e podendo provocar também acidentes. Não é isso, Adson Santana? Boa tarde. Isso mesmo, viu, Wanderson? Boa tarde para você, Jéssica, você que nos assiste. Falamos aqui da praça de pedágio que fica no município de Amélia Rodrigues, onde também são registrados diariamente muitos casos de evasão por parte de condutores. Para você ter uma ideia aí, de outubro do ano passado até fevereiro deste ano, 1.260 autuações foram feitas pela NTT em diversos pontos aqui da BR-324 e também da 116, trechos
trechos que cortam aqui o nosso estado. Durante nossa reportagem aqui, o tempo que nós estamos, flagramos pelo menos 1 ou 2 casos. Teve um caminhão que passou e acabou levando também, quebrando, como eles costumam falar, né, no popular, quebrando a cancela, e também um outro veículo mais leve. Segundo aqui a Via Bahia, que administra a praça de pedágio, a cobrança automática é onde mais acontece esse tipo de infração, viu, Wanderson e Jéssica? Como eu falei, são vários casos registrados em diversas praças, não só essa aqui. Inclusive, tem um caso até de uma Lamborghini há pouco tempo que teve que ser interceptada pela Polícia Rodoviária Federal depois de furar aqui o pedágio e seguir em alta velocidade. Os policiais conseguiram interceptar esse veículo lá próximo ao município de Simões Filho, e foi identificado também que ele estava sem placa e o condutor não tinha habilitação para poder conduzir, para poder dirigir esse veículo. Portanto, Jéssica e Wanderson, são muitos casos que estão sendo registrados, e isso preocupa bastante tanto a administradora Via Bahia como também os órgãos responsáveis pela fiscalização, como a Polícia Rodoviária Federal e a NTT. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá ok, muito obrigado, Adson, pelas informações. É tudo gravado, tem a câmera também tem a placa para que esses motoristas infratores paguem pela multa e pelo crime, né? E os que andam sem placa, né, como foi o caso da Lamborghini que ele citou, por exemplo, aí a fiscalização da Polícia Rodoviária que precisa funcionar aí durante, né, o percurso nas estradas. Olha, a Polícia Federal determinou a alienação de 45 imóveis de pessoas ligadas a uma organização criminosa especializada aí, que atuaria, né, com lavagem de dinheiro do jogo do bicho em Feira de Santana. Esse é um desdobramento da Operação El Patrón, deflagrada em dezembro do ano passado. Quem tem mais detalhes para a gente é Cris de Lima. Oi, Cris. Oi, Jéssica. Boa tarde para você, para Wanderson, para quem acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Só lembrando, viu, Jéssica, que na primeira fase dessa operação, 200 milhões de reais e 26 propriedades rurais já haviam sido bloqueadas, além também da suspensão de atividades econômicas de 6 empresas. Dessa vez, como você falou, a Polícia Federal fez uma alienação antecipada de 45 propriedades, tanto urbanas quanto rurais, e de 245 semoventes, como são chamados aqueles animais de bandos, né? Podem ser gados, podem ser cavalos. Isso significa que esses bens foram categorizados, né, foram colocados como garantia para o pagamento de uma dívida. Essa decisão foi tomada pela primeira vara criminal aqui de Feira de Santana, justamente no âmbito dessa operação chamada Ibris 2. Lembrando que essa operação é um desdobramento da Ibris 1, a operação que nós também trouxemos aqui nos nossos telejornais, que investiga inclusive a participação de policiais militares como braço armado dessa organização criminosa que atua, por exemplo, como especialista, né, em lavagem de dinheiro, vindos de jogos de aposta, também agiotagem, extorsão, receptação qualificada e também outras infrações penais cometidas tanto aqui em Feira de Santana quanto também em cidades da região. Lembrando que um dos principais alvos dessa operação é o deputado estadual Binho Galinha. Ele é apontado como o chefe dessa organização criminosa. Importante a gente citar também, viu, Jéssica, que na última quarta-feira a Assembleia Legislativa da Bahia, já que o Binho Galinha é deputado estadual, informou que vai disponibilizar esses documentos, né, do processo que envolve o nome do deputado, encaminhado pelo Ministério Público aqui do Estado, para membros do Conselho de Ética e também de Decoro Parlamentar, que foi reinstalado. Lembrando que esse deputado ele não está preso, né, por ele ser detentor do foro de prerrogativa de função, ou seja, ele tem foro privilegiado, ele tem um cargo público, né? De acordo com a Assembleia Legislativa, essa comissão de ética é instalada todo início de ano legislativo, só que há mais ou menos 14 meses, né? Ou seja, mais de um ano, a Casa não contava com a atuação desse grupo que pode, ao ser provocado, avaliar qualquer queixa interna ou externa de um representante. Essas são as informações com vocês aí no estúdio. Obrigada, Cris de Lima. Boa tarde. Tem obra acontecendo agora, obra emergencial na rua Afonso Celso, na Barra. Por lá tem trânsito alterado nesse momento para veículos de grande porte. Uma cratera que se abriu por aí, né, Rildo? Isso mesmo, Wanderson. E a gente vai logo avisando para quem precisa pegar ônibus aqui na região da Afonso Celso, ônibus não está circulando aqui na rua Afonso Celso. Há um bloqueio lá na entrada da rua, feito pelo pessoal da Integra, desviando esses coletivos pela rua Oceania.
Isso mesmo, aquela rua principal lá da Orla. Então, enfim, veículos de grande porte também não estão passando aqui por conta dessa obra feita pela SEMAN. A gente segue daqui, os funcionários deram uma paradinha no momento, a gente observa que só tem uma via dessa faixa da esquerda e a gente já chama a atenção de quem precisa pegar ônibus e quem precisa circular com veículos de grande porte aqui por essa região. Trânsito aqui só limitado a veículos pequenos, viu, Vanessa e Jéssica? Ok, tá ok. Muito obrigado, Rildo, pelas informações. Alerta, então, Afonso Celso aí na Barra, né? Uma obra, na verdade, que foi aberta aí para poder consertar um problema na rede de drenagem que só passa carro pequeno aí nessa rua. E olha, a gente ontem mostrou aqui que uma cratera se abriu também na Barra, mas lá na região da Avenida Centenário, perto de um ponto de ônibus. Aquela cratera já foi fechada, viu? Serviço concluído ontem à tarde e o local já liberado para a passagem de pedestres. Segundo a Embasa, o fornecimento de água está sendo regularizado gradativamente na Barra, na Graça e em parte da Avenida Princesa Leopoldina e do Morro Ipiranga. A Embasa disse ainda que está fazendo a substituição de outro trecho dessa mesma tubulação que rompeu e que, por isso, o pavimento só vai ser reparado quando o serviço for concluído. A cratera se abriu ontem de manhã, 4 pessoas caíram dentro dela, inclusive com ferimentos, sofreram ferimentos. Um carrinho de lanches também foi aí sugado, né, para essa cratera. Aquele senhorzinho que a gente viu nas imagens, né, que está ali com os ferimentos, né, está enfaixado. Ele era o dono desse carrinho de lanches, disse que estava começando o dia com o carrinho repleto de lanches e aí aconteceu este acidente. Ficou ferido e também ficou no prejuízo. A Prefeitura de Salvador determinou a desapropriação do terreno vizinho ao terreiro Casa Branca, no Engenho Velho da Federação, mais antigo do país. O decreto determina que o espaço tenha finalidade cultural. Um prédio de 5 andares construído no terreno é considerado irregular e ameaça ao patrimônio que é tombado pelo IPHAN. Qualquer obra no entorno do terreiro tem que ter autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o que não aconteceu. O prédio começou a ser construído em 2019, chegou até a obra embargada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo em 2022, mas a ordem não foi cumprida. Acompanhamos bem de perto essa história aqui. Em setembro do ano passado, a Justiça Federal determinou a interrupção imediata de qualquer construção ali no terreno. A Prefeitura disse que ainda não tem uma data determinada para a demolição do prédio que está aí agora na sua tela, né? Acompanhamos bem de perto esse prédio enorme aí, de 5 andares, não tinha alvará de construção, não tinha engenheiro responsável, ficava muito perto do terreiro da Casa Branca, que está aí à direita da sua tela, o mais antigo do país, um dos mais tradicionais aqui do nosso Brasil. Fomos lá de perto, conversamos com as pessoas e agora, então, essa determinação de desapropriação do terreiro, que é tombado. Então, por isso que até no centro histórico... Do terreno, né? Do terreno, desculpa. E o terreiro que é tombado. Então, qualquer construção no entorno ali tem que ter um cuidado muito maior e uma autorização do IPHAN. Obviamente que tem que ter alvará de construção, engenheiro como de praxe em qualquer obra que acontece aqui em nosso país, em nossa cidade. Só que como é ao lado do terreiro que é tombado, tem que ter também essa autorização do IPHAN, o que não tinha também. É um terreno desapropriado e o prédio vai ser também demolido. Ainda não há data específica para isso, mas isso deve acontecer. Vamos para o intervalo rapidinho? Bora falar sobre São Jorge, Dia do Santo, e muita gente celebrando aqui em Salvador. Tem missa, tem feijoada, tem procissão, tudo aqui. Vamos mostrar no Bahia Meio-Dia. Depois do intervalo, fica com a gente. A Prefeitura de Salvador entregou a requalificação do Largo do Campo Grande, ali em frente ao Teatro Castro Alves, no centro da capital baiana. O prefeito Bruno Reis, o secretário municipal de manutenção, Lázaro Gessler, participaram da entrega. Também contou com a presença de outras autoridades municipais. As mudanças foram feitas no entorno da praça e se estenderam por toda a rua do Forte de São Pedro. Uma ciclovia foi criada entre o Forte e a Avenida 7 de Setembro. As calçadas foram recuperadas, 20 bancos de granito foram colocados ao longo da via, além de ter sido feita a troca do asfalto e dos pontos de ônibus. Olha, para celebrar, para comemorar o Dia de São Jorge, devotos e simpatizantes se reúnem para, além de celebrar o santo, comer uma bela de uma feijoada aqui em Salvador. Essa é sua pauta, hein, Wanderson? Rapaz, aí Felipe Oliveira... Aí era eu e você, nessa pauta aí. A alma e o corpo também, né? É, a mente, o corpo, a alma, com uma bela feijoada, coisa boa demais. Tá por onde, hein, Felipe?
Tô aqui no Largo do Cruzeiro do São Francisco, no Pelourinho. Nem me peça quentinha que eu não vou levar. Tudo que tiver eu vou comer aqui, porque eu sou desses. Eu e Roberta fazendo o sinal. Roberta, vamos mostrar as imagens aqui, os devotos fazendo aqui suas preces, também aproveitando para comer essa feijoada e agradecer. Principalmente agradecer e na expectativa, porque daqui a pouco tem samba. Claro, feijoada, samba, São Jorge, tudo certo na Bahia. Meu amigo, o senhor que é o responsável aqui por essa feijoada, venha caminhando comigo para a gente ir mostrando. Por que o senhor é devoto de São Jorge? Eu me tornei devoto de São Jorge através de uma batalha grande aí que eu tive graças. E aí me tornei devoto de São Jorge desde os meus 15 anos, 16 anos de idade. Espera aí que eu converso mais com você, que eu tô vendo aqui essa linda comendo essa feijoada. Me conte, tá gostosa? Deliciosa. A senhora sempre vem ou é a primeira vez? Não, eu sempre venho. Aí hoje eu saí do samba de roda, subi a ladeira do Pelourinho e vim comer esse feijão. É a Bahia. Me conte aí, a senhora é devota de São Jorge, por quê? Devota sim. Ele sempre, né? Sempre que eu pedia as coisas a ele, com fé, ele me dava. E eu tenho motivo para mim de agradecer os momentos que eu passei, quando eu fui a ele e roguei a ele, e hoje, graças a Deus, me levantou. Eu quero. Minha amiga, estão te ligando, já te viram ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia, foi? Foi a coordenadora da BAN, a Jarimar. Aí estou vendo você aqui na mesa. Hoje não. Já comeu sua feijoada ou hoje vai ficar sem? Não, já desgostei da deliciosa feijoada da minha amiga companheira aqui do restaurante do Pelourinho. E agora tá naquela maresia pós-feijoada. Logo após a feijoada e guardando a outras atrações e atividades que vamos ter a caminhada daqui ao Rosário dos Pretos. Muito obrigado, viu, por falar com a gente. Então é isso, Wanderson, Jéssica, dia de São Jorge, que é considerado padroeiro dos cavaleiros, dos soldados, escolteiros, escrimistas e também arqueiros. Salve, Jorge! Salve, Jorge. Valeu, Felipe. Muito obrigado aí pelas informações. E aproveita também para bater essa feijoada, que a cara tá boa demais. Rapidinho, vamos lá para o bairro de Marechal Rondon, minha gente. Uma cratera aberta há 2 semanas, está preocupando a população. Tarsila Alvarindo está por lá e tem as informações para a gente. Oi, Tarsila. Oi, Jéssica, e chama a atenção, viu, o tamanho dessa cratera. A gente está conseguindo ver aqui por baixo, já no terreno de uma residência, inclusive parte aqui dessa mureta de proteção e do piso mesmo da rua acabou caindo aqui. Eu vou conversar com a moradora, a Arilma. Eles estão passando por essa situação há quase um mês, é isso que você falou? Já tem um mês. Isso começou a ocorrer no dia 18 de março desse ano e no dia 19 abriu a cratera. Desde então, vocês procuraram os órgãos competentes? Sim, a gente procurou a Codesal, eles vieram com o engenheiro, eles condenaram toda a parte da rua. Ficou de vir 2 órgãos responsáveis, um para fazer a demolição desse muro e o outro para fazer o camaleão, que é para a água não escorrer aqui exatamente para onde tinha caído, e depois o outro para poder ver o que eles realmente iam fazer. Mas até então só vieram fazer o camaleão, as outras coisas até então nada. E olha só, a gente entrou em contato com a Sucop, que de acordo com a Defesa Civil, essa área de responsabilidade da Sucop, eles que têm que fazer este serviço aqui. E a Sucop informou que vai mandar uma equipe para verificar essa situação. Agora, o fato é que a gente observa uma cratera muito grande e um risco, inclusive, para essa residência. De acordo com a Arilma, o pessoal que morava aqui precisou deixar a casa. A casa está completamente vazia, justamente por conta do risco que o local oferece. E quando está chovendo, vocês estão ainda tendo água invadindo aqui, né? Sim, até mesmo porque está aberto. Lá em cima, como foi mostrado pela manhã, acumula muita água, né? Então fica pingando aqui também na parte de baixo, que já não tem mais ferragem nenhuma. Então, assim, os moradores que principalmente moram em frente ficam sem dormir. É um medo muito grande, viu, para o pessoal que mora aqui, porque a gente tem esse risco para quem mora embaixo e a gente consegue observar aqui, ó, por baixo da estrutura, a ferragem já aparecendo, material bastante deteriorado. Ali em cima a gente percebe que tem uma faixa, né, bloqueando a rua, interditando essa rua, que é a rua
Padre Patrick. Então, a situação é bastante delicada para a população que mora aqui. Eles estão com medo e com toda razão, né? Eu volto com você no estúdio, Jéssica e Wander. Sem dúvida, Tarsila, a gente vai seguir acompanhando aí depois dessa visita da Sucop. Boa tarde para você. Boa tarde para você em casa também, que está acabando o Bahia Meio-Dia. Estamos ficando por aqui, mas amanhã a gente volta a se encontrar. Aquele horário de sempre, 11h45 da manhã. Bora nos despedindo aí, olha, com essa imagem da Barra, com o tempo fechado, mas linda do mesmo jeito. Rio do Jesus, que roda essa cidade na velocidade do vento, mas sempre com segurança da luz. É. Beijo, até amanhã.